A ideia, Luzia, é da gente estar conversando sobre aquele assunto mesmo, aproveitar que a gente está em outubro, que é o mês da criança, e geralmente, né, aquele universo só comercial, né, e onde fala muito da criança, mas o que comprar para a criança? Comprar, ter que dar um brinquedo, ter que dar alguma coisa, sendo que, na verdade, e o outro lado? Então, eu fiquei pensando muito nisso, né? O lado de quem educa, do pai, da mãe, do avô, da tia, do irmão mais velho, não necessariamente o pai e a mãe, né? Porque tem muitas crianças que são criadas, não é? Por tios, avós, enfim. E essas pessoas, a importância da influência dessas pessoas no desenvolvimento dessa criança. Então, para a gente conversar um pouquinho sobre isso, onde no livro, Para Sempre Amanhã, você tem ele aí, não tem? Aqui. Lá em cima, né? Então, aqui da minha cabeça. Eu escrevi as crônicas em relação a isso, né? Como foi importante, né? A presença do meu pai e da minha mãe para quem eu sou hoje. Como é que você era quando criança, Luzia? Você era criança alta? Antes de falar como eu era como criança, eu vou completar aí o mês de outubro, né? Que ele começa com o dia do idoso, dia 1º. Eu falo de avós, hoje eu sou avó, né? E vejo também nesse mês o dia do professor, que é todo aquele adulto que está com a criança e que pode estar qualquer coisa, né? Então, eu não vejo só o mês das crianças, é o mês da família. E ainda é um mês que minha mãe faz aniversário, então é um mês muito significativo para mim, né? Sempre foi, o mês de outubro sempre foi um mês muito bacana para minha família. E eu, quando criança, eu era muito sapeca, eu era da pó virada, eu gostava de aprontar, eu gostava muito de esporte, sempre gostei, e também por culpa dos meus pais, né? Eles tinham um time de vôlei, não sei se você chegou a saber disso, eles tiveram um time de vôlei que competia por aí, já contei lá nas nossas histórias, né? E eu era gandula, eu acompanhava, eu apanhava bola, eu segurava a roupa do outro. Eu tinha 6 anos, segurando o casaco de alguém, ou dando a mão para um filhinho de alguém que estava jogando, sabe? E bacana que eu levei isso para minha vida. Meu filho mais velho, quando ele era bebê, quando eu saí do resguardo, eu estava doida para entrar na vida, queria jogar vôlei de novo, dançar, eu fazia isso tudo. Mas eu não tive muita companhia do pai nesse sentido, não dirigia, não tinha carro, nem sempre tinha dinheiro para um táxi. Punha o menino naquele negócio aqui, naquele canguru, chegava lá para o campeonato de vôlei, o nosso técnico segurava ele naquele canguru até terminar o jogo de vôlei. Chegava na dança, a mesma coisa. Então, assim, eu não me privei de muita coisa por causa dos meus filhos, porque eu acho que eles não foram responsáveis por nada disso. Não seria, né? Seria injusto culpá-los. E eu sei que meus pais fizeram por mim o que foi possível para eles fazerem, né? E hoje eu agradeço muito, porque eu lembro de muitas histórias que eu vivi, histórias de... seria muito dizer miséria, mas de escassez, de dificuldade, e que a gente não passou. Nós não vivemos esse sentimento na época. Porque meus pais tinham uma sabedoria imensa assim, em contornar essas situações, em fazer com que a gente sempre visse o lado poliana da vida, né? Uhum. A gente sempre via o lado bom das coisas acontecerem. E essa semana minha mãe falou, não, eu estou me lembrando aqui que eu nunca dei presente das crianças para vocês, mas você, falando para mim, desde que foi trabalhar, sempre recebeu no dia 30 de setembro flores, ou um cartão, uma coisa no serviço, que ela mandava para mim, dia da secretária. Então, assim, desde sempre, né, meus pais, de uma forma ou de outra, estiveram muito presentes na minha vida. Então, realmente, eu aprendi muito com meus pais. Com meu pai no modo fantasioso de viver e com minha mãe no modo realista. Ela sabia que ela tinha que dar um jeito de melhorar a situação de vida para que a gente não passasse mais dificuldade, né, do que passava naquela época.
E ela correu atrás de estudo, de se especializar, de se capacitar para cargos melhores nas empresas onde ela trabalhava, para que a gente não passasse dificuldade, para que a gente conseguisse estudar. Então, até o final do segundo grau, eles garantiram o nosso estudo. Então, eu tenho, assim, muito boas e gratas lembranças da vida que eu tive com meus pais, de todo aprendizado. Na dificuldade era onde a gente mais aprendia. Aprender na conversa, quando a CEMIG vai lá e corta a luz, porque o dinheiro faltava, né? Era o motivo dos pais sábios, né? Ensinaram para a gente o valor de estar junto, a fazer nosso próprio teatro, já que estava escuro, não tinha que apagar a luz, não precisava nem de pôr toalha na janela, né? Estava pronto o nosso cenário, era só a gente chegar e fazer aquela pataquada que os pais iam bater pau, e ficava, era tão bom. A gente desejava que o dia seguinte não tivesse luz de novo, sabe? Sim. Entender o que isso queria dizer, né? Uhum. Então, eu acho que é uma sabedoria, né? Não, é muito legal, esse negócio mesmo, né, da luz, hoje em dia, como você está falando, era um acontecimento, e hoje a gente nem tem esse espaço para esse acontecimento existir, mas quando ele existe sem querer, é onde a gente olha e vê o quanto a gente está perdendo nesses momentos com os filhos, né, e perceber o quanto, insisto, né, esses exemplos, eles nos formam. Eu tenho, assim, vários momentos que eu vivenciei isso, com meu pai, com minha mãe, e trago para essas crônicas, né, algumas delas. Eu gosto muito de uma experiência que eu tive com meu pai. Eu tive muitas experiências com ele, mas essa experiência foi muito fundamental, porque anos depois, né, porque eu tinha 10 anos, na época que aconteceu essa história, então eu não tinha essa consciência. Foi algo tão forte que quando eu passei a ter essa consciência, eu falei para mim mesmo que o dia que eu fosse pai, eu queria ser aquele pai. Anos depois eu fui ver o quanto ele foi sábio, né? E assim, a simplicidade dele, na brincadeira dele, na tranquilidade dele, e ele ali sendo um pai que no momento eu não percebi, né? Muito pelo contrário, eu fiquei nervoso com ele. Né? Porque para mim ele não estava me entendendo, e ele estava entendendo, era além, né? Mas eu vou ler essa crônica daqui a pouquinho, mas e isso que eu estou dizendo, eu queria saber de você, Luzia, teve esse momento para você, assim, que foi, sei que você também tem muitos, né? Muitos exemplos, mas tem algum que você se recorda, que você fala assim, nossa, o dia que eu for mãe, eu quero ser essa mãe, como a minha mãe foi, ou meu pai, né? Você tem esse momento? Olha, o meu pai, ele tinha uma facilidade muito grande de achar tempo para brincar com a gente. A minha mãe, ela tinha que trabalhar e que estudar, né, para poder manter a casa funcionando em ordem. Meu pai, ele veio do circo, né, ele era cômico, não podia chamar de palhaço, não, ele era cômico, mas ele veio de um... Mas eu ocupava um lugar na vida da gente que criava brincadeiras. A gente adorava, quando ele chegava, a gente queria brincar com ele na varanda. A varanda devia ser 2x2, e para mim era 6x8, era uma coisa enorme, né? Ele rolava ali com a gente. Então, esse tempo que ele tinha para a gente, eu sempre procurei ter com meus filhos. Sempre procurei. Ou vamos para a cozinha fazer um biscoito, ou vamos brincar aqui, vamos ouvir uma música, vamos ficar rodando em volta na mesa, ou vamos ficar fazendo qualquer coisa, vamos brincar de correr lá fora, vamos mexer com as plantinhas todo mundo junto. Quando eles eram pequenos, né, eu curtia muito, eu tinha sempre o tempo que era para eles, né? E isso eu trouxe do meu pai, né? Essa coisa de querer estar junto com os filhos, de sentar em noite de lua cheia no quintal, tomando um suquinho, olhando para a lua e conversando com eles. Meu pai falava que a lua era a madrinha dele. Então a gente estava em casa, bença pai, ele já tomou benção para a Dindinha, falei, que Dindinha? Olha a Dindinha,
Aí a gente ficava sem saber, né, se pedir a benção para a Dindinha, mas aí eu falei, gente, não custa nada, que linda. Eu aprendi a parar para ver a lua com meu pai, e aprendi a mostrar a lua para os meus filhos também, né? E isso se reflete até hoje no Arcos. O meu netinho fica comigo toda quarta-feira. Eu fico por conta dele, quarta-feira. Quarta-feira é o dia que eu preparo comida para ele comer, lanchinho para ele, e a gente brinca, a gente lê, a gente dorme. É isso que eu acho que faz muita falta, né? Acho que as crianças hoje precisam de tempo de verdade, real, dos pais ali do lado, brincando. Eu descobri que o meu neto, por exemplo, ele não curte brinquedos, ele curte brincadeiras. Sim. Ele curte estar com as pessoas brincando, não é brinquedo, não é carrinho, nada disso para ele interessa. Se não tiver alguém junto para ele contar a história e criar uma história de brinquedo, né? Ele criou do tamborim, do pandeiro, uma raquete, e tem 2 bolinhas, e acha louco, ele adora, vou brincar de bola, para ele é só bolinha que existe, é bolinhas e livrinhos de história. 2 bolinhas, uma verde, uma azul e uma vermelha. Então, assim, para ele o que interessa é a companhia da pessoa, né? Isso é herdeiro do meu pai. Herdeiro do meu pai. E da minha mãe a responsabilidade por zelar por aquelas pessoas que precisam de mim. Então, hoje, sim, eu faço continha de dinheiro, de tempo, de dia, para poder dar conta de tudo que eu preciso fazer, né? Mas essa essência de querer estar junto com os rebentos, de estar fisicamente ali, o que vocês querem fazer hoje? Ah, vamos comer pipoca? Vamos comer pipoca. Vamos ver um filme? Vamos, qual filme? É a coisa mais estranha do mundo, mas eu fico ali. Eu fico ali dando palpite, pondo pipoca na boquinha deles, eu fico por perto, né? Isso é bacana, assim, perder do meu pai. Eu gostar de estar junto com os filhos, né? Não que a mãe não gostasse, né? Mas ela precisou dedicar um pouquinho dessa missão para conseguir trabalhar e trazer o sustento para casa, né? Mas é uma lembrança muito boa, até porque meu pai era apaixonado pela minha mãe. Então a gente entendia que não era porque ela era má, ela precisava ser assim. Sim. Né? Ela precisava ser assim. E neste momento a gente usufruía do pai, que era quem estava na casa o tempo todo, né? Por isso acho que eu tenho muito mais registro dessas coisas de infância do meu pai do que de minha mãe. Talvez por causa disso, né? Eu aqui já as coisas foram muito bem assim divididas de uma certa forma, assim, quem ficava com a gente, né, era minha mãe, meu pai sempre trabalhando e muitas vezes viajando, né, mas a gente sempre acompanhando, né? Então nós nos mudamos muito assim ao longo da vida, às 40 vezes, né? E às vezes de cidade. Já aconteceu anos da gente mudar de escola 3 vezes no mesmo ano. Né? Muita coisa. Porque meu pai ia trabalhando, né, nas empresas, elas iam mudando os locais, né? Às vezes era construção civil, outras como a Senibra, né? Não, Senibra ele trabalhou, mas era celulose, né? Nós estávamos em Patinga. Ele trabalhou na construção civil na Mendes Júnior. Então a Mendes Júnior sempre ia para um lugar para o outro, até no Iraque foi, né? E aí no Iraque nós não fomos com ele, né? Ele foi sozinho, ficou 6 meses. E a minha mãe sempre mantendo. Então foi uma guerreira, porque ela tinha que cuidar da gente, né? Eu e os meus irmãos pequenos, cuidar de para casa, ir nas reuniões de escola, né? Mexer com o banco, cuidar da casa, fazer comida, né? Não é fácil, não. Tudo, né? E o meu pai sempre trabalhando, mas sempre muito presente na nossa vida, sempre, sabe? Então, o tempo que ele tinha com a gente era à noite, quando ele chegava, e os finais de semana. Mas à noite, nos finais de semana, ele aproveitava muito esse tempo com a gente. Aí ele brincava muito, ele saía muito com a gente, né? Então, isso foi muito importante. Então, um compreendia muito o outro. Então, eles dividiam muito bem esse tempo, sabe? Ele sempre trabalhando, mas sempre presente no momento que ele podia. Ela fazendo 1 milhão de coisas ao mesmo tempo, né? Mas isso foi nos formando, Luzia, de uma forma que hoje a gente tem essa responsabilidade, tem essa fantasia, né?
isso, né, que a gente vai passando para os nossos filhos, né, de uma certa forma. Quando é que os pais vão entender os filhos? Quando é que os filhos vão entender os pais? Assim, Moacir Scliar entra na parte final de uma crônica intitulada Um Filho e Seu Pai. Ao ler, recordo-me de uma passagem da vida quando eu, com 10 anos, fui apresentado não ao meu pai, pois já o conhecia de várias ocasiões, mas ao pai que eu queria ser. Por que está tão preocupado com a prova? Ora, pai, porque eu não sei nada. Mas você não estudou? Estudei, né, pai? Mas é muito osso e muita função. É tanta coisa que tem dentro da gente. Bom, meu filho, se você estudou, você bem sabe, por exemplo, que o maior osso do corpo humano é o estribo. E que isso, pai? O senhor está louco? Se eu escrevo isso na prova, aí é que eu tiro 0 mesmo. Esse é o menor e não o maior. O maior é o fêmur, que é responsável por formar a coxa. Ah, sim, eu me enganei. Bem, mas se cair na prova qual é o mineral presente nos ossos, aí você sabe que é o cloro, não é? Pai do céu, que cloro que nada! É o cálcio. E o esqueleto humano, junto com os dentes, possui 99% dele. Isso eu sei, porque só faltou 1% para chegar em 100. Aí não dá para esquecer, né? Você foi bem inteligente. E assim foi durante todo o trajeto de casa até a escola, com meu pai a falar tudo ao contrário e eu a consertar, sem deixar de lado aquele mau humor de quem não sabia nada para fazer uma prova. Ao chegar ao portão da escola, meu pai me deu um abraço, um beijo e desejou boa sorte na prova. Fiquei a observá-lo enquanto ia embora com todo o seu passo calmo e assovio afinado, já desconfiado. Algo muito importante havia acontecido. Cheguei mesmo a pensar que meu pai não havia me ajudado em nada até receber a prova. Ali estava, em forma de perguntas, toda a conversa com ele momentos antes pelo caminho. É maravilhoso isso, né? Luzia, obrigado, Luzia. Maravilhoso. Papo, né? Falando desse livro, Para Sempre Amanhã. Que bom que você tem esse livro. Você foi uma das primeiras pessoas, juntamente com uma amiga muito querida minha, de receber, né, esse livro. Foi você e ela, as primeiras pessoas a terem em mãos esse livro. Então, que é um livro que eu estou trabalhando com muito carinho, né, porque são crônicas de acontecimentos, né, meus acontecimentos na vida, né, que me formaram, mas também de pessoas, de amigos. Tem histórias aqui que eu convivi, tem histórias aqui que eu vi, né, mas que me marcaram também, e trazendo, obviamente, a literatura para adocicar, para ilustrar. Né? Minhas considerações finais, então. Eu li seu livro e eu sou apaixonada pela forma como você escreve, né? Alguns dos textos aqui a gente já conhecia, né? A gente já tinha falado lá na escrita afetiva, os nossos encontros, eu já tinha falado. Mas algumas aqui, mesmo que eu já conhecia, eu me emocionei novamente ao ler. Não sei se eu li com outro olhar, sabe? Mas eu quero te falar que eu vou responder, eu vou falar um pouquinho do que eu senti, mas eu vou fazer isso em carta. Já que nós temos uma paixão em comum, que é escrevinhar cartas, né? Você vai receber com alguns comentários aqui de alguns textos que me chamaram a atenção. Algumas eu vou me apropriar de algumas ideias aí, já vou te deixar sabendo, viu, que as ideias não serão só suas, eu já estou comprando para mim também. Mas é muito gostoso ver o que você escreve, Leandro. A gente sente carinho, a gente sente autenticidade, né? Eu sinto isso. E uma das pessoas a quem eu sou muito grata também por estar nesse mundo, por estar aqui hoje, por estar escrevendo, é você, que não desistiu de mim. Eu falo com todo mundo, Leandro é teimoso, ele não desistiu de mim. Ele puxou pela mão, falou, fica para trás, não, vem embora com a gente.
Então, hoje eu estou aqui e agradeço muito a você, porque tomei amor por isso, não consegui ainda achar esse jeitão, o tempo, mas hoje eu já sinto que isso me toca diferente. Hoje eu sinto que eu tenho a obrigação de colocar isso no papel, as histórias, aquilo que eu sinto, aquilo que eu penso, né? Então, muito obrigada por ter me trazido, por ter me convidado hoje, inclusive, pela oportunidade de ser uma das primeiras pessoas a ler seu livro. E eu vou mandar para você via Correios, tá? Maravilha. Eu já estou esperando aqui, ó. Já estou olhando aqui para a caixinha do correio ali. Me aguarde. Obrigado, Luzia. Obrigado. Te agradeço. Então, tá joia. Um abraço para você. Um beijo. Outro. Com Deus.